Quando Satanás ofereceu a Cristo todos os reinos deste mundo, Jesus, hoje nós sentimos ou estamos mais expostos a esse tipo de tentação, a tentação do ter. Jesus foi tentado em relação ao ter. Paz de Cristo a todos, que é o pastor Cláudio, hoje para apresentar a essência ou as 3 facetas da tentação sofrida por Jesus. Qual era a natureza, a essência de cada proposta que Satanás, que apareceu ao Cristo no deserto, durante aquele período em que Jesus permaneceu ali em jejum, lhe ofereceu. Qual era a essência das propostas que Satanás ofereceu a Cristo após aquele longo período de 40 dias em que Jesus permaneceu em jejum no deserto? Eu quero falar sobre a essência de cada uma dessas tentações e o quanto que elas nos são bastante familiares, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês o Evangelho de Cristo, levamos a vocês o Evangelho revelado, proclamado, anunciado do Cristo, e de uma forma sempre muito objetiva, uma forma que tende a apresentar as lições do Evangelho, que é a palavra de Deus aos nossos corações, contida no Evangelho. Aqui nós nos empenhamos em fazer uma leitura mais objetiva. É claro, é óbvio que toda leitura tem algo de subjetivo, a minha concepção de mundo, os meus valores, a minha forma de encarar a vida, as minhas convicções também entram o meu repertório linguístico, o meu repertório cultural, tudo isso entra nas leituras que faço do Evangelho. De igual modo, acontece com o cientista ao elaborar a sua ciência, o filósofo a desenvolver o seu sistema de pensamento, o artista em compor suas letras ou desenhar e pintar suas formas. Nós não conseguimos atingir a objetividade pura, absoluta, né? Kant já nos convenceu de que não há uma razão pura, uma racionalidade pura. Entretanto, buscamos respeitar ao máximo aquilo que julgamos ser o essencial contido no Evangelho do Cristo e que transcende a orientações ideológicas, orientações políticas, orientações doutrinárias, denominacionalistas, enfim, nós nos esforçamos ao máximo para chegarmos à essência da mensagem do Cristo. Portanto, nos ajude, pois aqui nós nos propomos a apresentar essa leitura mais objetiva, por assim dizer. Divulgue esse espaço com outras pessoas. Se não fez a tua inscrição, faça e nos ajude a levar essas mensagens e essas lições ao número
cada vez maior de pessoas. Bem, os sinóticos nos apresentam este processo, este período em que Jesus permaneceu no deserto ao longo de 40 dias e lá padeceu, sofreu tentações bastante sensíveis por parte de seu arqui-inimigo, por parte desta inteligência do mal que o cristianismo denominou como Satanás. Segundo a narrativa dos evangelhos sinóticos, a tentação de Cristo, do Cristo, não vai aparecer no Evangelho joanino, nós haveremos nos Evangelhos sinóticos, nós haveremos em Mateus, Marcos e Lucas, cada um contendo certas peculiaridades, mas no geral essas tentações são convergentes, harmônicas. Após 40 dias no deserto, em jejum, Cristo foi tentado. Lhe apareceu o seu arqui-inimigo, lhe apareceu o arqui-inimigo de nossas almas, esta inteligência do mal chamada Satanás, e lhe submete a um processo de tentações muito caras. Ora, Satanás Satanás leva o Cristo até o pináculo, parte mais alta do templo de Jerusalém. Essa palavra pináculo em grego significa pequena asa, e era a parte mais alta do Templo de Jerusalém. Recebe esse nome justamente por ter a forma por ter a forma de uma asa, né? E lá Satanás persuade ou tenta persuadir o Cristo para que se precipitasse abaixo, pois o texto bíblico, os salmos os salmos mais especificamente diziam que aos seus anjos daria ordem a seu respeito, a respeito do Cristo, para guardá-lo. Satanás tenta persuadir o Cristo a se jogar da parte mais alta do templo sob a alegação de que os anjos viriam em seu socorro. Jesus repreende Satanás, precavendo-se de não tentar o Senhor, seu Deus, o seu Pai. Depois, Satanás leva Jesus ao alto do monte, lhe mostra todo o mundo e sua glória e lhe diz: tudo isto te darei se de joelho me adorares. Jesus novamente repreende Satanás e diz: somente a Deus, somente diante de Deus, o homem deve se prostrar e adorar. Depois, sabendo Satanás que Jesus estava esfaimado, com fome, tenta persuadi-lo a transformar pedras em pães, no que Jesus também lhe adverte, dizendo que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Este é o quadro, este é o tríptico
no qual nós ah, nos damos conta desse processo de tentação sofrida por Jesus. No alto do monte, Satanás lhe oferece todos os reinos do mundo. No pináculo, Satanás o persuade a se jogar abaixo. No deserto, lhe persuade ou lhe tenta persuadir a transformar pedras em pães. Em cada tentação desta, Satanás busca sensibilizar, cativar, seduzir o Cristo em relação a inclinações que são universais e que implica, acarreta a nós, seres humanos, implica a nós, seres humanos, em maior ou menor grau, uma fraqueza, uma leve inclinação, haja vista que todos nós temos, em maior ou menor grau, um certo fascínio pela essência de cada tentação que Cristo sofreu lá no deserto. Quando Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, com fama, riqueza e tudo que isso poderia implicar, Satanás aí tenta Jesus em relação ao ter, tenta Jesus em relação à posse, ao acúmulo desmedido, tenta Jesus aí em relação à conquista, a angariar, a acumular, a fruir de todos os benefícios que o homem neste mundo pode gozar, pode ter, pode possuir. Esta é a tentação do ter. E quem de nós nunca se, se sentiu fraco ou a sentiu como uma fraqueza? Quem de nós nunca titubeou diante dessa hipótese? E hoje, mais do que nunca, nós ah, somos objetos desse tipo de tentação. Hoje, mais do que nunca, nesse contexto de rede social, em que a ostentação é quase que um mantra, a opulência é a bola da vez, por assim dizer. Ora, mais do que nunca, nós somos bombardeados por imagens grandiloquentes, por figuras que se pavoneiam de suas incomensuráveis conquistas, de figuras que se apresentam nadando, por assim dizer, em rios de dinheiro. Enfim, hoje, por conta do advento das redes sociais, em que essas imagens nos chegam nos chegam a jusante, essas imagens nos chegam aos turbilhões. Hoje nós sentimos ou estamos mais expostos a esse tipo de tentação, a tentação do ter.
e sem mensurar as consequências disso e o quanto que isto pode nos desumanizar. Nós conhecemos não poucas pessoas na história que, por conta dessa ambição, dessa tentação do ter, sacrificaram família, sacrificaram ideais, sacrificaram valores importantíssimos, sacrificaram até a própria vida, até a própria alma, para angariar e angariar de forma desmedida. Lá no monte, no alto daquele monte, quando Satanás ofereceu a Cristo todos os reinos deste mundo, Jesus foi tentado em relação ao ter. Depois há uma outra tentação. Esta é uma tentação do poder. Quando Satanás diz a Jesus no pináculo: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem. Ora, quem dá ordem é quem tem poder. Vejam, e o poder aqui é um poder que transcende este nosso poder pequeno, temporal e humano, porque aqui Satanás tenta insuflar no Cristo a ideia de que ele era Senhor dos céus. E era mesmo, e é mesmo, como Deus era. Entretanto, não era naquele contexto que Jesus devia manifestar esse seu poder. Não era neste contexto que Jesus deveria expressar esse seu poder. Ele não faria isto por persuasão de seu arqui-inimigo. Nesta fase da tentação, Jesus é tentado, sofre a tentação do poder. Jesus sofre a tentação do ter, Jesus sofre a tentação do poder. E essa tentação é uma tentação que tem arrebatado não poucas lideranças evangélicas em nossos dias. Vejam quantos pastores não estão flertando com o poder, não estão flertando, fazendo conchavo com figuras públicas, com determinados políticos que são a verdadeira negação daquilo que Cristo proclamou como valor, proclamou como riqueza da alma, riqueza do espírito, proclamou como conduta e comportamento. Quantos líderes evangélicos em nossos dias, quantas figuras ligadas à igreja, quantos sacerdotes, quantos homens e mulheres que possuem ministérios eclesiásticos têm se conchavado com determinadas figuras públicas, com figuras, personagens que encarnam o poder político, porque elas também, essas personagens evangélicas, não suportaram a tentação do poder. O poder é uma tentação, e não são poucas as lideranças evangélicas que têm sido deixadas ser arrebatadas por esta tentação. Tentação esta que Jesus superou, que Jesus resistiu. Tentação esta diante da qual Jesus relutou e a qual Jesus
venceu. Nossos líderes evangélicos têm que voltar para esse texto e relê-lo e relê-lo pela ótica do Espírito de Deus e relê-lo com a alma quebrantada. Por quê? Porque esta é uma tentação que, repito, tem sequestrado muitos líderes evangélicos de em nossos dias. Por fim, uma outra tentação é a tentação do prazer. Quando, quando Satanás tenta persuadir ao Cristo para que ele transforme pedra em pão, Satanás aqui tenta Jesus em relação ao prazer. Esta é a tentação do prazer, é a tentação voltada para a satisfação do próprio ventre, para a satisfação dos impulsos ou das pulsões, dos apetites materiais, físicos do indivíduo. Aqui, Jesus é tentado em relação ao prazer. Satanás almejaria ver neste Cristo uma figura extremamente hedonista, que fizesse do prazer o fundamento de sua vida, o fundamento de sua felicidade, que não se privasse a uma busca incessante pelo prazer. Outro traço, outra característica de nosso tempo, de nossa sociedade. Nós que vivemos única e exclusivamente para satisfações imediatas, para a satisfação dos nossos apetites, das nossas pulsões, dos nossos desejos, da nossa fome por materialidades, fome por aquilo que satisfaz aos sentidos físicos, fome por aquilo que produz uma alegria momentânea, mas que não é capaz de produzir no indivíduo um estado de paz e serenidade constante. Isto nós só atingimos por meio da meditação da palavra de Deus. É o que Jesus, a antítese, a antípoda que Jesus coloca diante desta tentação do prazer. Jesus diz a Satanás que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que provém de Deus, porque esta nos sinaliza não para aquilo que é imediato, não para aquilo que é meramente hedonístico, não para aquilo que só satisfaz momentaneamente. A palavra de Deus, nos coloca diante daquilo que produz em nós uma satisfação mais profunda, uma satisfação mais consistente, uma satisfação mais duradoura. Mas esta é a satisfação, a paz, o alimento que muitos de nós nos negamos a ingerir, a sobre ele nos resfolegar, perdão, nos refestelar sobre este alimento, sobre este pão, sobre esta substância. Muitos de nós nega, reluta, renega
por conta de outros banquetes que nos parecem mais palatáveis, mais agradáveis, visivelmente mais expressivos. E por conta disso, não poucos de nós somos arrebatados por esta tentação do prazer. Jesus superou as três: a tentação do poder, a tentação do ter e a tentação do prazer. Não podemos, não precisamos sequer explicar o quanto que isso refletiu na vida do Cristo, na vida do Cristo em relação ao Cristo, na vida do Cristo em relação ao próximo, na vida do Cristo em relação a Deus. Não precisamos aqui explicar, nos alongarmos acerca do quanto que a superação dessas tentações levou o Cristo, tornou o Cristo, que saiu daquele deserto, mais forte ainda, mais convicto ou convencido de seus ideais e do papel que ele ocupava nesta vida, neste mundo. Outras tentações, Jesus as sofreria, mas essas servem como tentações, poderíamos dizer, tentações arquetípicas. Por quê? Porque essas são universais. Os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, se viram diante delas. Pouquíssimos conseguiram superá-las por encontrarem valores maiores, por encontrarem aquilo que representa em sua essência algo maior, que tem maior importância e maior relevância. Pouquíssimos conseguiram superar estas tentações. Oxalá que nós as consigamos. Oxalá que nós as superemos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Em breve nos reencontraremos aqui para uma outra reflexão. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu joinha neste vídeo, se inscrever em nosso canal, continuar nos acompanhando aqui pelo YouTube e nos ajude na divulgação deste espaço. Que Deus abençoe a todos e até breve.